Querida comunidade de fé, hoje temos a oportunidade, nesta liturgia solene, de levar para casa uma palavra que nos entusiasma cada vez mais ao amor, à igreja, a única igreja que nosso Senhor deixou nesse mundo. É óbvio que aqueles que têm o poder de deturpar os conceitos, de vilipendiar a consciência das pessoas simples, de extraviar as ovelhas claudicantes, certamente esses pregoeiros conseguem, através da falácia, do discurso embromatório, convencer a muitos dos quais se dizem ou diziam católicos. Basta lembrar, por exemplo, uma nota: a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Desde quando? Em que ano? Uma catequese sempre vale a pena. Querida comunidade católica, há aqueles que usam esse pretexto para dizer que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo, mas por Constantino. Eu quero dizer a vocês: estudem, porque com estudo vocês vão compreender aquilo que o Padre está dizendo. Não precisem levar como mensagem acabada uma palavra do Padre Clóvis. Estude, porque no estudo a gente começa a descobrir coisas das quais a gente até fica perguntando como é que alguém tem coragem de fazer uma afirmação tão descabida. A Igreja Católica nasceu aqui. Simão Pedro: tu és pedra, sobre ti eu edifico a minha igreja. Foi aqui que Simão mudou de nome. Simão, tu és Pedro. Ou seja, aqui Jesus coloca o capítulo 1 do Evangelho de João. O evangelista faz questão até de colocar entre parênteses Cefas, que significa pedra. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Foi aqui que nasceu a Igreja Católica. A Igreja Católica passou 4 séculos de muita perseguição. Inclusive, aqueles pregoeiros que usam o capítulo 18 do Apocalipse para dizer: saia dela, povo meu, para falar que a Igreja Católica é a Babilônia. Quero dizer que João, o evangelista, é católico. Viu? É uma das colunas da Igreja Católica. Inclusive, vale a pena pegar naquele capítulo 21 do Apocalipse, versículo 14. Eles são tão a Igreja Católica que no céu os nomes deles estão escritos nas 12 colunas da cidade celeste. O nome dos 12 apóstolos do Senhor, do Cordeiro. Querida comunidade, então, Padre, se é mentira o que andam a dizer sobre Constantino, então o que é a verdade? A verdade, queridos, é que a mãe desse sujeito chamado Constantino, Dona Helena, ela era afeiçoada pela fé cristã, e ela convenceu o filho de não perseguir a Igreja de Cristo. O filho atendeu à solicitude da mãe e escreveu um edito em 313. E pesquisem, vocês são inteligentes, e vocês também que talvez nos acompanham pela internet, pesquisem, coloquem lá na professora Google, Edito de Milão. Lá em 313, Constantino, o imperador romano, deu a liberdade de culto aos cristãos. Foi só isso. Não fundou a igreja, porque a igreja
naquele momento, estava sendo perseguida. Bispos, padres sendo torturados. E vocês conhecem alguns deles. São Sebastião, por exemplo, é um deles. Santa Luzia, que foi vazada aos seus olhos, também era uma, justamente nesse tempo. Inês, Cecília, Anastácia, Justino, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, perseguidos pelo Império Romano. O que Constantino fez foi dizer: nós não queremos mais perseguir esse povo. Fique à vontade, pode fazer o culto de vocês, sem que a gente precise matar vocês. Foi isso que aconteceu. Depois veio um sujeito, no ano 381, um imperador chamado Teodósio, vendo que o cristianismo poderia arrumar o Império Romano que estava caindo, vendo a unidade dos cristãos, ele, naquele edito de Tessalônica, escreva isso para vocês pesquisarem, no edito de Tessalônica, ele conclama em 381 que a religião cristã é agora a religião oficial do Império. Foi isso que aconteceu. Dizer que foi fulano que fundou a igreja é uma mentira, porque século II nós temos bispos da Igreja Católica, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, que inclusive diz Inácio de Antioquia: onde está o bispo, está Cristo, e onde está Cristo, está Deus. Querida comunidade, fazendo apologia àquele capítulo 10 de Lucas, versículo 16: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim rejeita. Foi isso que aconteceu, querida comunidade. A igreja nasceu do desejo, da vontade de Cristo, aquele Cristo que disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por isso que uma das vontades do seu Pai era que fosse instituída uma igreja. Ah, Jesus não deixou a igreja. Ué, isso aqui é o quê? Sobre ti, Simão Pedro, edifica a minha igreja. Isso aqui é o quê? Jesus estava brincando de casinha com os apóstolos? Querida comunidade cristã, religião é algo muito sério para brincar. Religião é algo muito sublime para a gente tratar com desdém, com desprezo, como fazem por aí. Saia dela, povo meu, saia dela. Dela o quê? Querida comunidade católica, esses homens, nós escutávamos a antífona da missa de hoje. Esses dois homens plantaram a igreja e regaram-na com o seu sangue, beberam o cálice de Jesus Cristo e tornaram amigos de Deus. Queridos irmãos, essa igreja é muito linda para ser tratada com tanto desprezo. Quando fala igreja católica, o pessoal gosta no chão, mas esquece que foi essa megera, como dizem eles, que construiu a civilização do Ocidente. Leia Thomas Hudson, como a igreja católica construiu a civilização do Ocidente. Leia esse livro, é muito interessante, vale a pena ter na sua biblioteca. Vale a pena ter aqueles 10 volumes de Daniel Holmes, quando fala da Inquisição. Vale a pena ter aquele documentário de Regine Pernod, quando fala desse período que chamam de obscuridade da história da humanidade. Queridos cristãos, a Igreja Católica construiu as bases para uma civilização decente na ciência. Pesquisem, vocês são inteligentes, pesquisem. Quem são aqueles que inventaram a ciência? Quem está na base, por exemplo, da arquitetura do período, da Idade Média, depois o Barroco, o Neoclássico? Ah, querida comunidade,
as artes sacras, que coisa fabulosa, as universidades, só para vocês terem uma ideia, terminando o século XIII, o Ocidente já tinha mais de 900 universidades fundadas pela Igreja Católica. Mas isso ninguém fala. As organizações caritativas, os hospitais, os albergues, os asilos, tudo invenção da Igreja Católica, que o Estado tomou depois para dizer agora é nosso, a gente que vai comandar. Mas no princípio, inclusive, antigamente as ambulâncias tinham uma cruz vermelha, não era? Até para ofuscar aquela cruz vermelha, colocaram um pau com duas cobras dançando. Por quê? Porque aquela imagem, como é que chama? Aquela cruz vermelha lembrava um santo da Igreja Católica que tinha na sua capa uma cruz vermelha. Felipe Neri, querida comunidade, a gente precisa entender, agora que a gente está ofuscando tudo, mas foi a igreja que construiu a civilização. Inclusive é bom a gente estudar melhor, né? A Inquisição. Estude direitinho o que foi a Inquisição, que são os cátaros, os albigenses, que a igreja teve que refrear. Ah, queridos cristãos, o problema é que a gente não estuda, a gente fica escutando o que o professor diz e anota no caderninho dizendo isso aqui é um fundamento, é uma verdade, né? Ninguém muda, a gente precisa estudar, pesquisar. Por isso que eu disse, não fique na conversa do padre, não, estude, para que você possa amar essa igreja que é tão tratada com desprezo. Olha aqui o fundador, aquele que recebeu a responsabilidade de conduzir a igreja de Cristo nesse mundo. Por isso que Jesus disse, quando ele estava voltando para o Pai, eis que estarei convosco todos os dias, até o... Foi assim que ele falou? Né? Capítulo 28 de Mateus, versículo 20, foi desse jeitinho, estarei convosco todos os dias. Esteve mesmo, como? Na igreja. Através do que? Dos sacramentos. Por isso que quem comunga, não comunga um pedaço de bolacha. Hoje, pela manhã, eu estava explicando uma coisa muito interessante que eu escutei de um jovem muito católico, foi questionado por esse pessoal assim que gosta de colocar os católicos em xeque. Me prove que a igreja católica é a igreja de Cristo. E ele foi falar justamente da Eucaristia. Ele disse assim, preste atenção, você por acaso já ouviu falar que numa organização chamada Satanismo, alguém aqui já ouviu falar? Já? Um movimento que é uma seita religiosa, né? Que está crescendo até no Brasil, o satanismo. Muito bem, os membros do satanismo, vez por outra, se encontram na igreja católica para roubar Jesus e a Eucaristia. Para quê? Para fazer as suas magias. E aí um jovenzinho explicando para esse rapazinho protestante, que dizia que a igreja católica não é a igreja de Cristo, ele dizia, agora você já viu algum satanista entrando no culto protestante para pegar aquele pãozinho molhado no quituque? Por que não leva? Porque lá não é Cristo, é apenas uma encenação. Na igreja católica não existe encenação, é o corpo e o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os satanistas entram na igreja católica para pegar uma hóstia consagrada e fazer as suas magias negras. Queridos cristãos, e quando eu escutei isso daquele jovem, eu falei, eu nem tinha parado para analisar isso, e é verdade. Ninguém vai pegar um pedaço de pão molhado no kisuke para fazer magia. Por quê? Porque lá é uma encenação. Não, tanto é verdade que pode cair pedaço de pão no chão, não estão nem aí, junta com a vassoura e joga no lixo. Diferente da igreja de nosso Senhor, se cair um fragmento, isola o lugar, pega o sanguíneo, se junta tudo e limpa o local. Porque ali, aquele pequeno fragmento de hóstia consagrada é o corpo todinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Querida comunidade,
a igreja de Cristo é linda. E foi confiada a esse homem chamado Simão Pedro. Ah, mas não tem o nome de Papa na Bíblia. Mostra onde é que está. Ô, cara cínica, estude. A Bíblia foi, concluída no finalzinho do século IV. No século II. Olha, um documento mais antigo do que a Bíblia. E pesquise se é verdade. Há diversos hereges de Irineu de Lyon. Pegue lá, pesquisa. Entre na internet, você que é sabido. Nesse documento, Santo Irineu está lá mostrando 12 papas, a começar de Pedro. Depois vem Rino, Clemente, vai descendo. Querida comunidade, não precisa estar na Bíblia, porque está na tradição da igreja, que é um dos pilares que sustenta a nossa fé. Para que tradição? Basta só a Bíblia. Ô querido, como é que a igreja sobreviveu sem a Bíblia? Me diga, se é só a Bíblia que te dá a motivação para viver a fé, e como é que a igreja sobreviveu na época que não tinha Bíblia? Porque quando a igreja nasceu, ela vivia da pregação. Capítulo 28 de Mateus: ide, proclamai. Nosso Senhor não mandou ler Bíblia, Ele mandou proclamar o reino de Deus. E foi depois da década de 50. Olha, isso significa que depois de 21 anos da morte de Jesus, é que começaram a escrever algumas coisas. E o primeiro texto foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como é que a igreja sobreviveu esse tempo todo sem Bíblia? Sobreviveu através da pregação oral. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Paulo está dizendo, falando dessa tradição que o povo diz que tem que jogar no lixo, e basta só a Bíblia. Essa Bíblia que você tem, graças à igreja, essa igreja que você diz que é a Babilônia. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, me perdoem, eu sei que vocês estão cansados, graças a Deus eu não estou cansado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: tire a igreja católica da história da humanidade e veja o que é que sobra. Veja. Seja corajoso, você que já leu a história do mundo. Tire a igreja católica de jogada e veja o que é que sobra. Nada! Porque a igreja católica está lá em todo canto. Na ciência, na matemática, na física, na filosofia, na antropologia, na psicologia. Em todos os cantos está lá a igreja católica com seus representantes. Ah, querida comunidade, você pode até enrolar os outros, mas ao Padre Glória você pode caçar outro jeito. Nem vem conversar comigo. Você pode enrolar aqueles que não têm, coitadinhos, tem só o dia e a noite. Nunca pegaram um livro para ler, não conhece nem a Bíblia. Você pode enrolar esse coitado que não sabe ler, que por isso chega citando 2 textinhos bíblicos, tão decorados que talvez os mais ignorantes já sabem quais são os textos. Oh, queridos irmãos, essa igreja de nosso Senhor, a única igreja, Pedro, sobre ti eu edifico a minha. Olha essa expressão de posse, no singular, não no plural. Por que então agora tem um monte de igrejas? Alguma coisa está errada. Ou Jesus errou na conversa, que eu tenho certeza que não foi, ou a gente está pegando a Bíblia e embromando o povo, porque nosso Senhor só deixou uma igreja. Inclusive, ontem, na vigília dessa solenidade, a segunda leitura, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, ele diz que recebeu isso somente de Jesus Cristo. E depois foi para a Arábia, e com 3 anos depois, olha para onde foi Paulo. Você que é curioso, veja se é verdade o que o Padre está dizendo. Ele vai para Jerusalém, fazer o quê, Padre? Para conversar com Cefas. Ou seja, para ver se aquilo que ele está pregando está em conformidade com aquilo que Pedro recebeu de Jesus. Então ele foi lá, olha, eu tive com Cefas e também com Tiago, o irmão do Senhor.
não tive mais ninguém. Por que ele foi lá encontrar com Pedro? Justamente porque Pedro é a coluna de sustentáculo. É Pedro, querida comunidade, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que reza sobre aquele jovem Matias, que iria substituir Judas. É Simão Pedro, porque ele é o cabeça do grupo. É Simão, leia Atos 15. É Simão Pedro que dirige a palavra no primeiro concílio da igreja, falando sobre agora é preciso ser circuncidado ou não para ser cristão. E é Simão Pedro que determina as coisas. Ah, queridos, pode enrolar outro. A gente deixa bem claro, Simão Pedro, capítulo 22 de Lucas, versículo 31 e 32. Nosso Senhor dizendo: Simão, o diabo me pediu para te peneirar, Simão. Por que o diabo queria peneirar Pedro? Porque o diabo sabia que era Pedro que iria assumir o governo da igreja na sua partida. Inclusive, os padres da igreja, lendo o capítulo 5 de Lucas, quando Jesus esteve ali na beira do lago de Tiberíades, o povo comprimindo Jesus subiu, tinham 2 barcas ancoradas, ele subiu numa barca. Qual foi a barca mesmo? A barca de Pedro. Que inclusive é Pedro quem conduz a barca, é Pedro que diz: é aqui. E os padres da igreja entenderam muito bem que essa barquinha da qual estava Jesus é a igreja. Queridos cristãos, quando a gente não estuda a história desses homens, os padres da igreja, por exemplo, tem um santo chamado Santo Ambrósio, que inclusive foi quem batizou esse santo do qual todo mundo conhece, Santo Agostinho. É impossível estudar a história da humanidade e não ser atropelado por Santo Agostinho. Pode olhar, tem que ler a vida desse homem. Pois bem, Santo Agostinho foi batizado por esse santo chamado Santo Ambrósio. E sabe o que é que Santo Ambrósio disse? Ele disse assim, ó: Ubi Petrus e Ecclesiae Christi. Onde está Pedro? Está a igreja de Cristo. E aí vem, depois de 21 séculos, alguém dizendo que essa igreja não é a igreja de Cristo. Paciência. Irineu de Lyon, no 2º século, está lá, no mesmo documento a diversos hereges, dizendo que Pedro é aquele que confirma os irmãos na fé. Por que ele diz isso? Porque Jesus já tinha dito no capítulo 22 de Lucas: Simão, eu rezei por ti, Simão, para que uma vez você firme na fé, confirme os teus irmãos. É Simão Pedro, querida comunidade, que confirma os irmãos na fé. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos deixa esse legado, do qual a gente trata muitas vezes com tanto desdém. E disse mais: tome, Pedro, as chaves do reino do céu. Eu quero perguntar a esse pessoal que inventa as igrejas em cada esquina: você recebeu a chave do reino do céu para ligar e desligar? Não. E por que você diz que a igreja é de Cristo? Tudo que tu ligares, Simão Pedro, aqui será ligado lá. Um dia alguém veio me interrogar bem assim: como é que vocês dizem que fulano é santo, que fulano não é santo? Com essa autoridade aqui que a igreja recebeu de Jesus, de ligar e desligar. Então, se a igreja de Cristo, se o Santo Padre diz: esse é santo, pode ter certeza que nós não temos dúvida alguma, porque aquilo que ele liga aqui está ligado lá. Ou Jesus estava brincando de conversa? Não estava. E disse mais: o poder do inferno jamais conseguirá vencê-la. 2000 anos de história. Pode olhar, quando é para derrubar a igreja católica, aí junto, parece lenhadores numa floresta. Eles são divididos entre si, mas unidos quando é para falar da igreja católica. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e guarda essa frase, porque eu aprendi em Alagoas: ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruta. Eu não vejo alguém jogando uma pedra numa árvore que não tem nenhuma fruta. E se joga é porque dá muito fruto, frutos bons, frutos de eternidade. A igreja católica tem feito santos, mártires,
grandes bispos, né? Doutores. A igreja de Cristo tem a mãe do dono. A igreja de Cristo não excluiu a sua mãe, como fizeram por aí. A igreja de Cristo tem sucessão apostólica. 4 notas para você saber identificar se a igreja é ou não de Cristo. Primeira nota, tem que ser una. Ou seja, tem que ter unidade. Se é dividida, então não é de Cristo. Primeira nota. Por isso que o bispo celebrou agora mais cedo lá em Roma, com essa liturgia que nós estamos celebrando aqui, com a mesma tonalidade. Tem que ser una, não pode ser dividida. Se aparecer algum padre celebrando missa com a casula verde, pode ter certeza que é a mesma história da Bros e a Chinerai. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você já viu? Tem uma Chinerai aí que parece uma Bros, mas não é Bros. É do mesmo jeito. Então, se tiver um padre que no dia de hoje está com uma casula verde, pode ter certeza que esse é do Paraguai. Ou é torcedor do Palmeiras. Queridos irmãos, a igreja, para ser de Cristo, ela tem que ser santa. Como é que pode dizer que a igreja católica é uma igreja santa? Só tem pedófilo, só tem desgraçados, padres, né? Raparigueiros, sem vergonha. Eu quero dizer a você, querido, que fala isso. A igreja não é santa por causa de nós. Ela é santa porque é esposa de Cristo. Viu? Guarde essa frase no seu coração. Porque se depender só de nós, pode ter certeza que no finalzinho do primeiro século essa igreja já tinha caído. Se ela perdura ainda mais de 2000 anos, é porque tem alguma coisa que sustenta essa igreja e pode ter certeza que não é o padre. Ela é santa, queridos, porque é esposa de Cristo, do Cordeiro, é imaculada, indefectível. Ela é santa, não é por causa do padre que é um homem de Deus, é porque ela é esposa de Cristo. Por isso que ela é santa, santa, santíssima. Ah, eu já escutei que a igreja católica é santa e pecadora. Pecador é você, que cuscuz. Que tenta manchar e depreciar a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês e guarda essa frase. Se a igreja é santa e pecadora, então ela não tem nada para nos oferecer. Porque se até a igreja de Cristo é pecadora, então o que ela tem para nos ensinar? Nada. Porque o que só pode dizer, falar de santidade, quem é santo. Só pode dar alguma coisa quem tem. Se a igreja tem santidade, então ela pode. A gente tem esperança. Terceira nota. Católica. A igreja, para ser de Cristo, tem que ser católica. E católico aqui não é um nome, não, viu? Ah, o nome da igreja de Cristo é católica. Não! A igreja de Cristo não tem nome. Tem nome essas igrejas que inventaram aí. Fulano de tal. Essa aqui é de Beltrano Fulano. Tem que ter até a careta do sujeito que fundou. Né? A igreja católica não tem nome. Ué, padre, mas não é católica. Católica é um adjetivo. E pode estudar, você que estuda filologia, pesquise se a palavra católica é um nome próprio ou é um adjetivo. Pesquise. Católico significa onde está aquela comunidade católica, lá está toda a igreja de Cristo. Isso que significa ser católico. Oh, padre, mas eu escutei que católico significa universal. Não, essa não é uma expressão correta, porque a igreja católica não está em todo canto. Então, como é que ela é universal? Universal é aquela do pastor lá que ficou lá, né? Ela é católica, porque onde está aquela comunidadezinha perdida lá dentro do mato, lá está toda a igreja de Nosso Senhor. Onde aquele que coordena não faz aquilo que acha interessante, mas faz aquilo que a igreja determina. Essa é católica por causa disso. E a partir do momento, preste atenção, segura a catequese, que fulano começar a fazer aquilo que acha que é interessante na comunidade, aquela comunidade deixou de ser a igreja de Cristo. É a igreja do catequista fulano, do padre Beltrano, que acha que para garimpar fiéis tem que fazer um engano no altar, tem que fazer pirueta. Quarta nota e última, é o que a gente vê por aí. É por isso que cada um tem que fazer
of the King, the Power, the Best, não sei o que, para ver se atrai a galera. Né? Outros cantam arrojados. Tudo bem, cada um faz o que quiser. Mas a igreja católica faz aquilo que a igreja determina. Por isso que tem um rito do qual a gente não muda. Ah, padre, mas dá um cansaço, dá mesmo. Dá mesmo. Eu concordo com você. Você vai para a missa, participar de uma missa, muitas vezes cansa a gente. Eu reconheço isso. Você está celebrando, tem gente ali pescando uma piaba. Mas eu quero dizer a você, querido, porque missa é sacrifício, não é show. No show é que você extravasa e fica bem. Na missa você precisa oferecer em sacrifício, você mesmo. Por isso que tem um momento do ofertório. Ali você oferta a sua vida. Viu? Por isso que tem gente que prefere ir para um culto do que ir para uma missa. Porque missa não dá alegria, te dá às vezes cansaço. Entendeu? Então vai guardando essas mensagens com vocês, para que vocês entendam por que vocês vão à missa. Quarta e última nota, e uma das mais importantes para ser igreja de Cristo, tem que ser apostólica. Apostólica, mas o que significa isso? Tem que vir dos sucessores dos apóstolos. Se não tem sucessão pela imposição das mãos, é improvação pura. Tem gente por aí que é como a Shinerai, tomou o formato da Bros e colocou lá a tarjeta, é Shinerai. Tem gente aí que tem até o nome de apóstolo, mas você pergunta, quem foi que te ordenou? Qual foi o seu antecessor, né? Sucessor dos apóstolos que pôs a mão em você, mas que faz sucesso? E sabe por que faz? Justamente porque nós não temos nenhuma formação religiosa. Só pode ser igreja de Cristo, queridos, se estiver fundada, alicerçada sobre as colunas da igreja chamadas Pedro, Paulo. Se não for assim, pode ter até o nome de apostólica, mas é só bijuteria lá do Paraguai, né? Para mostrar que é ouro, mas de ouro não tem nada. É a sua igreja que você inventou. Queridos irmãos, eu acho que já falei demais, mas eu quero apenas dizer só mais algumas coisinhas. A primeira leitura e a segunda, das quais o padre não tocou no assunto ainda. Os dois textos manifestam apenas uma coisa: prisão. Pedro preso em Jerusalém, Paulo preso em Roma. Todos dois presos por causa de Cristo. Na primeira leitura, nós vimos Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, evangelista, e vendo que isso agradava a plateia, mandou prender Pedro. Porque é isso. Quer agradar a galera, começa a falar mal da igreja católica. Dá ibope. Quer ver? Se sair um padre da igreja católica e começar a falar contra ela, pode ter certeza que vai ser manchete nas capas de jornais e na internet. Pode olhar. Como tem uma freirazinha por aí, viu, irmãs? Tem uma freira por aí, que eu não esqueci o nome da desgraçada, que deixou a congregação e agora é sucesso na internet, falando mal da igreja, bandida, infeliz, e é sucesso. Por quê? Porque isso dá ibope a Satanás. Quer ser famoso? Fale mal da igreja católica, e sobretudo se for alguém que estava dentro dela. Queridos irmãos, a segunda leitura, nós vemos Paulo preso em Roma, dizendo ao seu filho gerado na fé: meu caro filho Timóteo, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. É por isso que eu amo essa igreja, queridos. Por isso que eu amo a igreja católica, embora as minhas limitações, eu sei que eu sou um desgraçado pecador, mas pode ter certeza que se você quer chegar ao céu, não precisa mudar de igreja, precisa mudar de vida, só isso. Tomar vergonha na cara e começar a olhar o exemplo desses homens. Porque quando na igreja primitiva, quando matava um cristão, por isso que Santo Irineu diz assim, ó, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Sabe por que esse homenzinho ali, ó, aquela imagenzinha ali, ó, de Santo Antônio, sabe por que ele desejou ir para a África? Vocês sabem? Não sabem não, porque ele ficou encantado com 5 irmãos franciscanos que deram a vida. Estude a história e veja se é verdade.
Porque é assim a igreja, quando alguém dava a vida pela igreja, apareciam 10 que diziam, eu também vou morrer pelo Cristo. Era assim. Por isso que lá no Sinédrio, quando perseguiram a igreja, alguém falou assim, olha, é melhor a gente não mexer com esse pessoal, porque se for coisa dos homens vai acabar. Teudas veio com um grupinho, acabou, né? Judas também veio com um grupinho, acabou. Esse grupinho vai ser do mesmo jeito. Se for coisa de homem, vai acabar. Mas se for coisa de Deus, a gente não vai conseguir derrubar. É assim, queridos. Essa igreja permanece 2000 anos de história. Já estou encerrando, viu? É porque essa igreja tem como a gente canta aquela canção: vós sois a alma da igreja. A alma da igreja é o Espírito Santo. É ela que sustenta essa igreja de pé ao longo dos 2 milênios. É ela. Para fazer jus aquilo que o seu fundador disse: o inferno jamais vai conseguir derrubar. Que Deus nos abençoe, comunidade. Que essas palavras possam ajudar vocês a serem melhores cristãos católicos. E essas palavras o Padre não poderia deixar escapar esse dia de hoje para dizer essas palavras a vocês. Ame a Santa Mãe Católica. Tenha a alegria de pertencer a essa Mãe Católica que fez tanto bem à humanidade, mas que hoje aqueles que comeram dentro do prato dela hoje gostam na cara dela dizendo: a gente não precisa mais de você. Que Deus nos abençoe, comunidade. Que essa liturgia sacrossanta da solenidade de São Pedro e São Paulo nos faça pensar como pensou Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.